Olá, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Lucas Salles e eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesse dia. Que o Senhor possa te dar um dia de vitória, um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, continuando aí a nosso estudo da semana, falando essa semana sobre santificação. Nós vimos ontem o que significa, a santificação e que a maior ferramenta de santificação para a nossa vida é a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar estudando uma passagem em Romanos, onde Paulo realmente trata e ele faz ali uma comparação, um contraste entre a vida do ser humano antes da santificação e depois que encontra Jesus com a obra regeneradora do Espírito Santo, nos trazendo realmente ali um alerta, e fazendo um convite, para que possamos realmente nos santificar, criar uma consciência de santificação para que possamos ser livres e libertos do pecado e do mal e da condenação. Amém? Já peço para você que você compartilhe esse vídeo, comente aí, deixe teu comentário, curte, é muito importante para a gente. Vai lá no nosso canal do YouTube também, da ADSG, Assembleia de Deus Salvos pela Graça. Nós estamos no YouTube também. Então nos ajude a compartilhar, a disseminar a palavra de Deus, a palavra rema do Senhor Jesus, para que possamos aí alcançar vidas através da pregação do Evangelho. A sua ajuda é muito importante. Se você quiser colaborar com o nosso ministério, é só entrar em contato aí no privado. A gente vai estar passando o Pix da igreja para que você possa aí também cooperar com a obra de Deus. Amém? Irmãos, nós temos aqui a passagem em Romanos capítulo 6, versículo 19 até o 22. Vamos acompanhar a leitura comigo? Diz assim o 19: Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Importante frisar que a palavra homem aqui, o substantivo comum homem, no grego é antropinos, ou antropo, que vem de antropo. Então, ou seja, antropos ele significa ser humano, tá? Então ele não está falando como homem no gênero dele, mas sim como ser humano. Paulo está tratando os romanos como ser humano por causa da fraqueza da vossa fé. Ou seja, eu falo a vocês não no espiritual agora, mas me despindo aí de toda santidade para que eu possa me chegar ao entendimento de vocês, eu estou realmente falando como ser humano agora, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Amém? Então nós temos aqui o primeiro ponto aí da nossa manhã de estudo. Paulo realmente ele vai fazer um contraste. Ele vai dizer assim, olha, assim como vocês, usar os vossos membros, oferecer os vossos membros, o vosso corpo, para a escravidão da impureza, ou seja, para ser escravo do pecado, da maldade para a maldade, assim agora, da mesma forma que você ofereceu lá para o pecado, ofereça o teu corpo agora em santificação para servir a justiça. Então Paulo ele nos faz um convite, irmão, à santificação, para você ver como a doutrina da santificação ela já existe, irmão, há muito tempo, porque é algo que está na palavra de Deus e é algo que tem que ser observado por cada um de nós. Existem realmente pessoas que não abandonam suas velhas práticas. Então, assim, na mesma medida que você oferecia os membros, o corpo, para a escravidão da impureza, agora você precisa pegar o teu corpo, a tua fala, a tua mente, a tua lógica, todo o teu ser e oferecer a Deus em santificação para as obras da justiça. Quantas pessoas nós não vemos, irmão, que no tempo atrás eles curtiam ali o carnaval, na rodinha de samba, com a bebida na mão e ficava ali rodando, sambando, fazendo tudo aquilo ali e rompia a madrugada. Ia até 3, 4, 5 horas da manhã, voltava só de madrugada pro dia. E em pé, irmão. E hoje em dia, quando se converte ao Senhor, quando o pastor fala assim, vamos nos colocar de pé para orar, a pessoa, nossa, vou te contar uma coisa. Não quero ir levantar não, nossa, é um levanta e senta aqui, parece uma academia, parece que é um exercício. Ficava ali o tempo todo no mundo, mas quando está na igreja do Senhor, quantas horas para ir embora, com pressa para meter o pé da igreja, irmão.
Da mesma medida que você ofereceu os teus membros, você dedicou isso ao pecado, a Satanás, às coisas da tua carne, irmão, ofereça agora injustiça para Deus, santifica o teu corpo, se separe para Deus. Aí ele vem dizendo no 20, por quê? Quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Por quê? É aquele pecado, né, aquele pecado realmente talvez sem consciência. Quando a gente estava sendo dominado pelo pecado, nós estávamos isentos com relação à justiça. Mas a partir do momento que a gente aceita Jesus, irmão, a gente não tem mais desculpa para o erro. A gente precisa resistir e precisa realmente se santificar. Naquele grande dia, Deus não vai perguntar, nossa, mas por que você fez? Não, irmão, você já sabia a verdade. Hoje você não tem como se esconder, porque você liga um rádio, estão falando de Jesus. Você liga a televisão, estão falando de Jesus. Você passa numa rua, tem uma igreja falando de Jesus, tem um irmão evangelizando. Você não tem como desculpa para dizer, nossa Senhor, mas eu não ouvi. Não, irmão, você sabe o caminho, mas você não quer sair. Está com falta de força para sair, mas o primeiro passo você tem que dar. E ele vai dizer, ó, naquele tempo, que resultado escolheste? Perdão, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Amém? Então, ou seja, o que Paulo está realmente tratando aqui? Ele está falando que naquele tempo, toda a tua dedicação às obras da carne, à impureza, ao teu próprio desejo, o que vocês escolheram com isso? Somente as coisas de que hoje vocês se envergonham. Ou seja, a lembrança do passado hoje te causa uma estranheza, te causa uma vergonha. Nossa, vou te contar como eu era ruim, como eu fazia as coisas ali que, meu Deus do céu, eu tinha que ter passado isso. Hoje em dia, talvez a pessoa tenha um distúrbio, tenha um trauma, tenha ali algum tipo de desvio no seu organismo por conta de substâncias que já usou. São lembranças que vão vindo do passado. São coisas realmente que não vão realmente te trazer proveito nenhum. Para você ver que as obras da carne e do pecado, irmão, não têm nenhum proveito. Só vão te trazer vergonha, tanto no ato quanto na lembrança, depois que você se liberta. Você não vai colher nada de bom, irmão, dos frutos da carne. Você só vai colher podridão. Mas dos frutos da justiça, irmão, você vai colher a salvação acima de todas as coisas. E a alegria constante, a paz constante no teu coração. Por isso que ele diz que o fim de todas essas coisas é a morte. Aí ele fala no 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Agora, porém, frisa isso aqui, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém? Então, o trabalho, irmão, das três pessoas da Trindade, o motivo e a missão do Senhor Jesus, do Espírito Santo, a graça de Deus, ela é justamente essa, nos recuperar para o reino dos céus. Lembra quando Deus cria Adão e Eva, lá em Gênesis, né? Você lembra disso? O que ele fala ali? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Irmão, não quer dizer que a gente tem a mesma cara de Deus ou que a gente foi feito. Não. Quando ele diz a imagem e semelhança são os atributos divinos. O homem, quando foi criado, ele era como Deus, ele tinha ali os atributos morais de Deus. Ele tinha a pureza, ele tinha a santidade, ele tinha a consagração naturalmente dentro de si. Não igual em poder, né, em onipresença, com os atributos, não, divino, não, mas os atributos morais. Ele tinha isso. E quando peca e fecha aquele contrato com Satanás, a raça humana ela é desfigurada, ela passa a não ter mais a imagem de Deus. De modo que todo mundo que vai nascendo depois de Adão e Eva vai vindo com essa mácula, com essa deformidade no seu caráter, no seu espírito, na sua alma. E quando você levanta as mãos e vem Jesus Cristo ali, morre naquela cruz, vence o pecado, o diabo, e nos dá autoridade contra o pecado, irmão, a partir daquele momento ali, que a graça ela se abre, e você levanta as mãos e confessa Jesus como teu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo começa uma obra na tua vida chamada de obra da regeneração. Por que regeneração? O que é regenerar? É você voltar ao estado
original. Se eu me machuco, me corto, eu vou fazer um trabalho de curativo para que aquela carne venha o quê? Se regenerar, ela venha fechar e voltar a um padrão. Então, quando o Espírito Santo começa essa obra, ele começa realmente a nos regenerar para nos trazer novamente a imagem de quem? De Deus. Para que possamos recuperar nossa imagem e semelhança divina. Para que nosso espírito, nossa alma cresça e seja edificado até o ponto de que chegue à imagem e semelhança de Deus. Então que nesse dia você possa refletir sobre a necessidade da santificação. O que você tem feito para Deus em contraste com o teu passado? O que você tem dedicado a Deus em contraste com o teu passado que você perdia tanto tempo? Mas pastor, eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais pilha para gastar, eu não tenho mais... Irmão, não tem tempo não. Tinha tempo para você no passado? E agora? Você tem tempo, você não está respirando. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que tem fôlego, louve o nome do Senhor. Você tem fôlego, está respirando? Louva a Deus, irmão. E você vai ver como Ele vai cuidar de você e como você vai ser proveitoso na obra dele. Amém? Profetizo um dia de vitória, um dia abençoado para você e que você possa, em nome de Jesus, refletir e guardar essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus.